Olá, muito bom dia na paz do Senhor. Louvamos a Deus por mais uma oportunidade de compartilhar uma porção da palavra de Deus. Eu quero nesta manhã subordinar esta palavra, este devocional, ao tema posição de invencibilidade. Existe na Bíblia uma base sólida para compreendermos que ninguém é invencível de uma forma desproposital. No livro do profeta Daniel, no capítulo 6, a Bíblia explica: Daniel, pois, versículo 10, quando soube que a escritura estava assinada, entrou em sua casa, em cima no seu quarto, onde havia janelas abertas do lado de Jerusalém. 3 vezes por dia se punha de joelhos e orava e dava graças diante do seu Deus, como costumava fazer. Então aqueles homens foram juntos e, tendo achado Daniel a orar e a suplicar diante do seu Deus, se apresentaram ao rei, e a respeito do interdito real lhe disseram: não assinasse o interdito que por espaço de 30 dias todo homem que fizesse petição a qualquer Deus ou a qualquer homem, e não a ti, ó rei, fosse lançado na cova dos leões? Respondeu o rei e disse: esta palavra é certa, segundo a lei dos medos e dos persas, que se não pode revogar. Então responderam e disseram ao rei: esse Daniel, que é dos exilados de Judá, não faz caso de ti, ó rei, nem do interdito que assinaste. Antes, 3 vezes por dia faz a sua oração. A oração é algo tão glorioso, tão tremendo na vida das pessoas. E o adversário da nossa alma, da minha e da sua alma, muitas vezes ele tem até ajudado pessoas a obterem sucesso, a obter êxito, a obter soluções ajeitadas. Mas se existe uma coisa que o diabo teme, o adversário da minha e da sua alma teme, é quando nós nos colocamos de joelhos na oração. A Bíblia explica que Daniel, ele era um dos 3 presidentes no agora novo governo, nova administração, debaixo dos medos dos persas. A Bíblia explica que Daniel, ele tinha um espírito excelente. A primeira questão que acontece na vida de alguém que ele tem intimidade com a oração, que o espírito dele passa a ser excelente. Não é porque é um espírito bonzinho que nasceu nele agora, não. É porque agora tem um espírito maravilhoso. É a presença do Espírito Santo influenciando o espírito daquele homem. Primeira qualidade do homem que é invencível, a posição de invencibilidade, é que ele é um homem de espírito excelente. A Bíblia diz que o rei pensava estabelecer Daniel sobre todo o reino. E agora o adversário das almas deles, o adversário do povo de Deus, o inferno, ele se levanta para tentar impedir, para tentar bloquear a prosperidade de Daniel no reinado de Dario. E a Bíblia explica que eles tentavam procurar na vida de Daniel algo que pudesse comprometê-lo diante do rei. Mas a Bíblia explica que Daniel, como homem de oração, ele não tinha infidelidades a serem percebidas. A Bíblia diz que ele era fiel. E a expressão bíblica, ela nos leva a um contexto de que os próprios sátrapas, os próprios inimigos perceberam que nele não havia erro, nele não havia culpa. E por causa disso procuravam ocasião para poder estragar a vida de Daniel. Mas a Bíblia diz que o anjo do Senhor acampa ao redor daqueles que o temem e o livra. Quando eu olho para a expressão da palavra, eu compreendo que existe algo na vida das pessoas extremamente fácil, algo difícil, muito difícil e impossível. Mas o terreno do impossível, ele não é trafegado por pessoas que não entendem a posição de invencibilidade. O terreno do impossível, ele só é transitado, só é caminhado, só é palpado por pessoas
que entende a posição de invencibilidade. E a Bíblia explica que agora eles dizem, olha, nós não temos outra ocasião, a não ser algo que venha colocar em xeque-mate a vitória de Daniel, a invencibilidade de Daniel no que relaciona ao seu Deus. E a Bíblia explica que eles convencem o rei a assinar um interdito, a assinar um decreto-lei, onde ninguém podia fazer nenhum pedido, a não ser ao rei. Eles queriam dizer para o rei, queriam ludibriar o rei e alcançaram isso, a propósito, de fazer com que o rei sentisse como se fosse um Deus. Eles quiseram fazer com que Dario se sentisse como aquele que resolve todas as coisas. E quando Daniel viu e ouviu do decreto, da sentença, era muito fácil para Daniel ficar 30 dias sem orar, se ele pensasse na sua conveniência. Mas se Daniel ficasse 30 dias sem orar, o adversário da alma de Daniel, que é o nosso adversário, ele teria destruído a vida de Daniel. E a Bíblia explica que quando Daniel viu que a lei não podia ser revogada, a Bíblia explica que ele entrou no seu quarto, como fazia de costume, e 3 vezes por dia orava ao Senhor. E para sua surpresa, a Bíblia explica que aqueles homens encontraram Daniel orando. Aqui existe um segredo dessa posição de invencibilidade, quando as pessoas têm sido derrotadas nos dias de hoje. O adversário, ele não tem tentado simplesmente roubar bens materiais, não tem tentado simplesmente roubar bens efêmeros, que acaba aqui, mas ele tem roubado da vida das pessoas o tempo de oração. É um desafio nós temos uma disciplina de oração. Quantas vezes somos tentados a passar o dia inteiro sem dobrar os joelhos na presença do Senhor? Sabe por quê? Porque quando isso acontece, nós não triunfamos na invencibilidade. Nós não triunfamos no terreno da impossibilidade. Diz a Bíblia que porque Daniel estava orando, ele foi lançado na cova dos leões. Mas o próprio rei Dario, que amava Daniel, que tinha um prestígio para com Daniel, a Bíblia explica que ele coloca todo o esforço para salvar Daniel. Mas o que ele não imaginava é que o socorro dele estava muito aquém do projeto do inferno. Mas a Bíblia explica que o Senhor livrou Daniel. Sabe por que Daniel foi livre? É porque ele sabia que na oração ele é invencível. Quando as pessoas travam batalhas judiciais tremendas por causa de um pequeno problema, ou talvez um grande problema que está afligindo a sua alma, quando deveriam caminhar posicionados de joelho diante do Senhor, porque Ele é o juiz de toda a terra, Ele é o advogado por excelência, e quando nós oramos, as coisas mudam. Nesta manhã de devocional, eu gostaria que você refletisse comigo qual o nível de intensidade que nós temos orado ao Senhor. Fazemos reunião para tudo e para todos. E os problemas ficam pequenos, sobem para médio, de médio sobem para grandes, de grandes tornam-se insolúveis. E são soluções que são buscadas através da oração. É tão difícil ter uma vida de oração, porque o adversário ele se empenha de todas as formas para nos impedir de estar na presença do Senhor. Porque ele entende que se deixar a gente orar, se não atrapalhar a gente de orar, o inferno vai ter que recuar. É por isso que ele lança divertimentos, é por isso que ele lança preocupações, é por isso que ele lança ansiedade. Mas que nós sejamos como Daniel, em meio à dificuldade, ele diz, eu preciso de orar. Ele não diz que precisava reclamar os direitos trabalhistas. Ele não diz que precisava colocar o rei na parede, dizendo, eu servi há tanto tempo, eu profetizei isso aqui, e agora você está desfrutando da bênção e nem lembra de mim. Não, Daniel não fez isso. A Bíblia diz que ele foi falar com Deus. A Bíblia explica também muitas ocasiões que orações foram a solução de problemas impossíveis. Quando Rabissaque cercou Jerusalém, mandou o recado que Ezequias ia beber as próprias fezes, as próprias urinas,
E a Bíblia explica que agora Ezequias, ele diz, essa carta não é para mim, e ele leva e apresenta diante do Senhor. Nesta manhã, eu quero te convidar a apresentar o teu problema diante do Senhor. Eu quero te convidar, te desafiar a colocar a insolubilidade do seu problema, ou a solução que não está acontecendo o teu problema, coloca diante do Senhor nesta manhã. E se você perseverar de joelhos, pode estar seguro, você é invencível. Na oração, o crente é invencível. A igreja primitiva, ela fez da oração o seu posicionamento e por isso venceu as adversidades. A Bíblia explica que Paulo e Silas na prisão estavam cantando e estavam orando, e no capítulo 16, versículo 25, próximo à meia-noite, diz a Bíblia que o Senhor visitou-os, versículo 26, 27 e 28. A Bíblia explica no capítulo 12 de Atos dos Apóstolos que Pedro estava preso, mas a igreja fazia contínua oração por Pedro, resultando na libertação do apóstolo. A Bíblia explica que Davi, ele fez da oração o seu cântico vitorioso, por isso Deus deu vitória a Davi. A Bíblia explica que Jeremias era um homem de oração, mesmo Deus falando, não vou ouvir a tua oração por este povo, mas a oração de Jeremias fazia com que ele alcançasse o coração de Deus. É por isso que Paulo recomenda na carta aos Tessalonicenses, no capítulo 5 e o versículo 17, orai sem cessar. Perguntaram para Múnio um dia se ele orava muito. Ele disse, não, nunca orei mais do que 10 minutos, mas também nunca fiquei 10 minutos sem orar. Na oração você é invencível. Por isso se discipline na oração. Por isso clame a ajuda do Espírito Santo na oração. Porque as vitórias acontecerão. Porque esta posição, ajoelhado na presença do Senhor, você e eu e nós somos invencíveis. Que Deus te abençoe. Tenha um dia abençoado em nome do Senhor. Oremos uma vez mais. Pai Santo e maravilhoso, nos ajude, Deus, a ter uma disciplina de oração, para que as vitórias, Senhor, que estão travadas, que estão bloqueadas, possam acontecer no início já deste ano, para a glória do nome do Senhor. Faça de nós homens e mulheres de oração. Que Deus te abençoe e te guarde, e oremos sem cessar. E entrarmos no céu, veremos lá, como a areia da praia, os remidos. Oh, que gloriosa vista será!